Vivendo o sobrenatural, amém? Que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 28. Mateus capítulo 14, verso 28. Eu vou lendo aqui, amém? Mateus capítulo 14, verso 28, que diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Só esse versículo aqui. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Amados, quero narrar uma história hoje sobre a audácia de Pedro. Como todos nós sabemos, Pedro ele estava junto com os apóstolos num barco, com os discípulos de Cristo, pronto para ir para o outro lado do rio. Só que Pedro ele tinha vivenciado muitos milagres ao lado de Jesus. Mas ele ainda não tinha experimentado dentro dele o milagre que Deus poderia fazer naquele exato momento. Então, quando eles começaram a ver Jesus vindo sobre as águas, andando sobre o mar, Pedro e os outros discípulos ficaram assustados, dizendo: olha, é um fantasma. E Jesus diz: não temas, pois sou eu. Então, naquele momento, Jesus ele estava dizendo para os discípulos: não temas. Porque o barco já estava quase virando, já estava quase rachando ao meio, devido a uma grande tempestade que estava em alto mar. Naquele momento estava ventos fortes, ondas fortes, o barco mexia para lá e para cá. Só que quando Jesus veio chegando diante dele, diante daquele povo, diante daqueles discípulos, diante de um barco, eles se assustaram. Mas eu quero trazer hoje uma mensagem de reflexão para a tua vida, que se encontra hoje nesse livro, e ele vai falar, tem tudo a ver contigo. Sabe, queridos, antes de eu começar a narrar a história de Pedro, eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas erram nesse sentido. As pessoas elas têm medo de querer experimentar o sobrenatural de Deus. As pessoas têm medo de querer experimentar algo que Deus tem para a vida dela. As pessoas muitas vezes têm medo de vivenciar algo novo, aquilo que Jesus tem determinado sobre a vida dela. Peraí, pastor, não estou entendendo nada que você está querendo dizer com isso. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nesta noite? Está na hora de você parar de ouvir as pessoas que estão em tua volta e começar a dar os seus primeiros passos para entender o que é o sobrenatural. Então, o Pedro, na hora que ele colocou o primeiro pé sobre as águas, Pedro disse: Senhor, então me faça que eu vá diante de ti. Então Jesus disse para ele: então venha, Pedro, ande sobre as águas, venha até onde eu estou. Então Pedro começou a andar, e naquilo que Pedro estava andando por alguns metros que ele estava andando do barco, ele já estava um pouco longe e já estava próximo de Jesus. Pedro, ele se assustou e começou a quê? Afundar. E quando Pedro começou a afundar, ele começou a se preocupar e disse: Mestre, me ajuda, pois eu estou perecendo. Me ajuda, mestre, pois eu estou perecendo, eu estou aqui diante de ti, Jesus, mas eu estou afundando. Então Jesus, naquele momento, estende as mãos para Pedro e diz: homem de pouca fé. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Amados, muitas vezes nós colocamos grandes planos e projetos dentro do nosso coração. Muitas vezes nós colocamos grandes planos para poder alcançar e conquistar sonhos, batalhas que já vencemos. Colocamos dentro de nós objetivos, mas muitas vezes nós temos medo de enfrentar esse objetivo. O maior objetivo que Pedro tinha naquele momento era que vivenciar um milagre, vivenciar um sobrenatural. Quando Pedro começou a andar diante de Jesus, Jesus disse para ele: homem de pouca fé. Por quê?
Pedro, na hora que ele foi diante de Jesus, ele estava focado. O foco de Pedro era Jesus. Ele olhou só para Jesus. Mas quando ele foi se aproximando de Jesus, veio uma rajada de vento muito forte à sua direita. Veio ondas à sua esquerda, maiores do que ele. Começou a balançar tudo de um jeito de tempestade que estava em sua volta. Então Pedro se assustou com toda aquela turbulência e começou a se afundar. Sabe o que acontece muitas vezes em nossas vidas? Quando Deus dá planos e projetos para nós, não é que você vai levar todo mundo contigo nesses planos e projetos. Vai ter momentos que Jesus vai permitir que você se afaste daquele povo, porque o que ele tem contigo é o sobrenatural. Ei, por que você está com medo de vivenciar o sobrenatural de Deus dentro da tua casa? Você tem medo porque as pessoas falam para você que não vai conseguir, não vai dar certo, que você não vai chegar até lá? Quando nós estamos determinados a viver o sobrenatural, vem os altos e baixos. Quando nós estamos determinados em viver o sobrenatural de Deus, vem o vento, vem a tempestade, mas nós estamos determinados àquilo que Jesus tem colocado sobre as nossas vidas. Queridos, muitas vezes as pessoas elas têm medo de experimentar o que Deus tem colocado dentro de nós. Muitas vezes as pessoas têm medo de experimentar o sobrenatural e acaba ficando naquela redoma de comodismo. Mas Deus está te dizendo nesta noite: eu estou quebrando a redoma do comodismo na tua casa, na tua vida, na tua família. Para de se contentar com um tá bom. Tá bom isso aqui, Senhor. Tá bom dessa maneira. Tá bom eu levar uma vida desse jeito contigo. Tá bom eu ter uma vida espiritual assim. Não tá nada bom, tá errado. O que Deus tem para você é grande, é maior. Só que você tem que determinar o que Ele colocou sobre a tua vida. Ei, é no meio do caminho que muitos amigos vão te deixar para trás. Quer dizer, você vai deixar os seus amigos para trás. É muitos caminhos que vai vir amigos, vai sair amigos, vai vir pessoas, vai sair pessoas. É caminhos que Deus determina. Pedro ele estava com um foco, com um objetivo, olhando para Jesus, indo naquele foco. Mas a hora que ele viu que estava uma tormenta de tempestade, ventos fortes, ondas maiores do que ele se assustou e começou a afundar. Sabe o que acontece muitas vezes em nossas vidas? Nós perdemos o foco quando nós estamos focados em Deus e acabamos perdendo o foco porque vem um vento ou uma tempestade muito grande em nossas vidas. Queridos, eu vou te dizer para você poder entender mais. Eu quero abrir a tua visão espiritual nesta noite. Abrir um pouco mais ela. Ei, sabe quando você, isso já aconteceu com você, comigo, com todos nós. Sabe quando um amigo nosso, ele está querendo algo grande, ele está determinando algo grande, dizendo, olha, eu vou abrir um comércio para mim e nesse comércio eu tenho certeza que vai vir muitos clientes. E quando ele vai, algumas pessoas falam assim, não vai que você vai quebrar a cara. Não vai não, que não vai dar certo. E aí, nesse decorrer do tempo, a pessoa acontece o quê? Acaba quebrando. E ela volta o quê? Para trás, irmãos. É o que acontece em nossas vidas muitas e muitas vezes. O Pedro, ele foi, e você acha que naquele momento os discípulos não conversaram? Vamos fazer uma conjectura. Você acha que naquele momento um deles não começaram a falar, Pedro é teimoso. Meu Deus, como que Pedro é teimoso? Lá, tá indo diante de Jesus. Pedro não vai conseguir andar sobre as águas. Outros estavam ali dizendo, eu tenho certeza, eu creio que Pedro vai andar sobre as águas. Porque nem todo mundo vai estar torcendo para a tua felicidade, irmão. Nem todo mundo vai estar torcendo para a tua alegria. Ei, na hora que Pedro afundou, você acha que alguns deles não disseram, olha lá, Pedro afundou. Ei, Pedro, mas é teimoso, hein? Mas Jesus, quando estendeu as mãos para Pedro, disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que, irmãos? Quando Jesus estendeu as mãos para Pedro, Pedro ele estava sentindo algo que nenhum deles ainda havia sentido. Algo sobrenatural. Está na hora de entender o que é vivenciar o sobrenatural de Deus dentro da tua casa. Está na hora de você entender o que é orar e ver que no pedido de oração, através da fé, vem aquilo que você tem clamado diante de Deus. Ei,
Se você ficar ali sentado nesse mundinho pequeno, sabe, desenhando esse Deus pequeno dentro da tua cabeça, falando esse Deus, Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo. Se você ficar desenhando essas pequenas coisas, você não vai alcançar o objetivo ao qual Deus tem determinado sobre a tua vida. Querido, eu quero te dizer nesta noite, chegou um tempo de você aprender a andar sobre as águas, para você entender o tamanho da glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Tenho medo, pastor, tenho medo de querer começar algo grande, tenho medo de querer começar algo sobrenatural, pastor. Sabe por que você tem medo? Porque você se machucou no meio do caminho. Você se machucou com pessoas, você criou feridas, você criou mágoas e você não consegue mais se levantar. Mas está na hora de você estender as tuas mãos e pedir para Jesus: me ajuda, Senhor, senão eu irei perecer. Queridos, vem vento, vem tempestade sim. Você que tem grandes sonhos dentro de você, mas quando você compartilhava com pessoas negativas, elas falavam: não vai não vai dar certo. Não faça isso que não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você acreditou no que as pessoas têm para te dizer e não o que Jesus tinha para te falar. Jesus falou para Pedro: venha, Pedro. Ei, Jesus sabia, ele esperou uma distância, porque ele sabia que Pedro tinha audácia. Pastor, mas Pedro afundou. Tudo bem. Quantas vezes você já não caiu e se colocou de pé? Pedro também, ele caiu várias e várias vezes e se colocou de pé várias e várias vezes. Pedro se colocava de pé, ele caía, era uma lição. Sabe por quê? Quando a gente cai, irmãos, a gente leva um tombo doído, Satanás vem e nos dá uma rasteira, não é para nos matar. Isso daí é para nos fortalecer, é para aprender essa lição e falar assim: não, aqui eu não vai, Satanás não pega eu mais nisso. Não, aqui não. Satanás não vai conseguir me pegar mais nisso daqui. Satanás não vai conseguir mais me enganar nisso daqui. Ei, para você entender a maturidade espiritual sobre a tua vida, é caindo e levantando, caindo e levantando. E toda vez que você vai cair, é uma lição que você aprende, se coloca de pé novamente e fala: é verdade, agora eu vou por esse caminho. Eu tenho certeza que nesse caminho vai dar certo. Algumas pessoas vão falar: não vai dar certo. Querido, continua andando. Continua andando. Experimenta o sobrenatural de Deus nessa noite. Sabe o que é experimentar? Não tá bom. Esse negócio de você falar: tá bom, Deus, eu só ouvi a pregação, eu só ouvi um pouco de oração. O pastor Alex está orando por mim. Não, Deus quer que você abra a tua boca dentro da tua casa e comece a profetizar. Você é profeta dentro da tua casa, você é sacerdote, você é disjuntora do lar, vocês são profetas dentro da tua casa. Coloca a mão aí no teu ventre, você que é mãe, você que é pai, coloca no ventre da tua esposa a mão, determina já com a criança que está sobre esse ventre, fala que ela será um grande servo do Senhor sobre esta terra. Diga aí, determina aí coisas grandes para a tua vida. Está na hora de você começar a entender a atmosfera que Deus tem te colocado, uma atmosfera de autoridade, uma atmosfera de unção, uma atmosfera de clamor. Está na hora de você entender. Queridos, palavras motivacionais não vai te levar a lugar nenhum. Agora a palavra que emana da Bíblia, do Espírito Santo de Deus, ela vai te levar por um foco sobrenatural. O emocional, só fica o emocional. O sobrenatural, você vê grandes coisas. Pessoas que se feriram no meio do caminho, está na hora de abrir a visão espiritual novamente. Porque se tornou uma cegueira. Pastor, eu me magoei, eu me machuquei. A irmã falou isso de mim, um pastor me expulsou da igreja, isso e tal e tal. Ei, querido, sacode aí as poeiras do teu corpo e continua com Deus. Não foi Deus que te magoou. Não foi Deus que te decepcionou. Não foi Deus que disse para você que você não é capaz de vencer. Não foi Deus que disse que você não é capaz de conquistar os teus sonhos. Quem está dizendo isso para você é o homem. Quem está dizendo isso para você é o ser humano que está te ofendendo. Sabe, aquelas pessoas que têm mania de chamar você de burro, de palhaço, de idiota, de retardado.
Sabe, essas pessoas que não aderem nada pro conhecimento e só ficam criticando e te xingando e te colocando para baixo? Será que você não entendeu que tá na hora de se afastar de tipo de pessoas assim? Se afasta. Se afasta de tipo de pessoas que só te humilha, só te deixa para baixo. Começa a ficar perto de pessoas que vão te impulsionar para você chegar em um objetivo. Não pessoas que vão massagear o teu ego. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, puxa, eu preciso de um conselho. O que você acha de eu abrir uma empresa? E a pessoa olhar, não vai, vai dar certo. Mas na verdade ela está desejando mal para você. Como assim, pastor? Sabe quando você fala com amigos, o que você acha, cara? De eu fazer isso daqui, será que vai dar certo? Rapaz, ora a Deus. Se Deus corresponder no teu coração, vai dar certo sim, pô. Deus já te deu o projeto? Já? Então vai para cima. Agora, pessoas que ficam dando tapinha nas suas costas, irmão, sai de perto delas. Pessoas desse jeito não tem nada para te oferecer. Pessoas desse jeito não vai para lugar nenhum. Ela só anda em círculo e não corre para lugar nenhum, só fica em círculo. Ei, Pedro saiu do meio dos discípulos e falou, eu vou tomar essa audácia. Hoje eu vou vivenciar esse milagre. Hoje eu quero ver um milagre. Sabe por quê? Ele lembrou aqui em Mateus capítulo 7, eu vou ler para você. Mateus capítulo 7, verso 24. Ele se lembrou disso. Mateus capítulo 7, verso 24. Está escrito assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Verso 25. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram como um impeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Verso 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Amados, como Jesus ele estava já dizendo em Mateus 7, aquele que vê o sobrenatural, vê acontecer, mas ele não põe em prática a palavra de Cristo, nada vai adiantar. Nessa noite que Deus está te dizendo é para você começar a colocar em prática. Colocar em prática aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Colocar em prática aquilo que Deus tem dito para você que você vai chegar até lá. Colocar em prática onde Deus tem falado no teu coração, dizendo para você, olha, pode colocar em prática, porque eu estou nessa causa contigo. Pastor, eu tenho um sonho de ter minha casa própria, querido, sonha, coloca no joelho as orações, diga para Deus, eu vou chegar até lá, eu vou conquistar, eu vou fazer de tudo para me alcançar. Sabe, essa semana que passou, uma pessoa chegou em mim, ela chegou em mim e falou assim, pastor, só você está nesse objetivo de querer abrir igreja e achar que vai lotar essa igreja, de não sei o quê, e bababá, sabe, pessoas negativas? Ninguém quer mudança, pastor. Por alguns minutos, irmãos, eu fiquei um pouco pensativo. Comecei a pensar e falei, meu Deus, como que pode, né? As pessoas não quererem mudança, e já vem uma pessoa e disse isso pra mim, que nem todo mundo quer mudança. Só eu que estou com esse pensamento de querer mudança, só eu que estou com esse pensamento de querer viver um sobrenatural. E nisso o Espírito Santo ministrou algo no meu coração dizendo, imagina se eu então desistisse de você, quando você estava nesse mundo, bagunçando, bebendo, fazendo os prazeres da sua carne. Imagina se eu tivesse desistido de você. O que você seria hoje na minha presença? Irmãos, Deus ministrou tão grande no meu coração essa semana, porque eu falei, verdade, Deus. A gente tem que pensar de uma maneira que o Senhor quer o melhor para nós. E se as pessoas não têm força para chegar até lá, o Senhor nos coloca como ministro, embaixadores nessa terra, para poder ministrar a palavra para essas pessoas que ainda não ouviu ou não experimentou a tua graça, a tua presença, o teu sobrenatural. Sabe o que é lindo, irmãos? É quando a gente começa a observar que vai começar a dar resultado, começar a dar frutos, a hora que a gente vê o sobrenatural de Deus entrar nas casas.
E nessa noite eu falo como um profeta de Deus sobre a tua vida. E se você crê que eu estou falando como um profeta de Deus, você vai sentir aí agora, nesse momento, o anjo do Senhor sendo liberado do trono de glória, abençoando o teu lar. Mas sabe o que Deus está querendo te dizer? Se conserta, filho. Se conserta na minha presença para me derramar muito mais sobre você. Ei, eu falei para uma pessoa essa semana que eu vejo a vida dela como um castelo de cartas. Sabe castelo de cartas de baralho? Você vai se identificar com isso. Sabe quando a tua vida está lá em cima? Você começa a estar bem, as coisas começam a andar bem, a situação financeira equilibra bem, não falta mais comida na despensa, o carro para de quebrar, as coisas começam a dar tudo certo, começam a se encaixar, sabe? Aí de repente, pum, desmorona tudo, cai tudo, desmorona tudo. Porque veio um vento, soprou o teu castelo de cartas e desmoronou, querido. Assim como disse em Mateus capítulo 7, verso 26, que muitas vezes as pessoas constroem a casa sobre a rocha, vem o vento forte, a enxurrada e acaba levando sobre a areia, quer dizer. Elas esquecem de firmar a casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Pedro estava indo ali diante de Jesus, mas ele não estava firmado em Cristo naquela hora. Estava no momento, andando 2, 3 passos, estou chegando no meu objetivo, o meu foco é Jesus, eu vou chegar até Ele, estou chegando até Ele. Mas quando ele estava prestes a dar um abraço em Jesus, ele o quê? Afundou. E começou a dizer, mestre, me salva, pois eu vou perecer. Pedro não estava dizendo ali que ia perecer afogado, ia morrer afogado, não, irmãos, porque ele nadava, ele era pescador, ele estava só alguns metros de distância do barco e alguém poderia jogar uma corda e puxar Pedro novamente. Sabe o que Pedro estava dizendo? Jesus, faz um milagre na minha vida, pois eu não estou acreditando em mais nada ultimamente. Faz um milagre acontecer na minha casa, na minha família. Faz acontecer um milagre de uma porta de emprego. Sabe o que é isso que você precisa se posicionar, querido? Deixa Deus fazer um milagre. Eu estou em oração com Deus, que eu estou dizendo, Deus, acabou os recursos. Eu não tenho mais dinheiro, Senhor. Acabou o recurso. Um irmão, esses dias atrás, me doou até um vaso sanitário lá na igreja. Ele foi lá, eu liguei para ele, irmão, você pode me ajudar? Você não poderia doar um vaso sanitário para me colocar no banheiro da igreja? Ele, ô pastor, me passa o endereço aí que eu já mando. Aí ele mandou o vaso sanitário. Já fui lá, já instalei o vaso sanitário. Minha mãe, esse dia atrás, me emprestou até R$300 para mim poder colocar a caixa d'água na igreja. Sabe, irmãos? E eu tô orando a Deus assim, Deus, eu preciso de recursos. Eu preciso ver o sobrenatural. Eu quero acreditar que o sobrenatural existe na minha vida e eu tenho certeza que eu vou alcançar. Sabe, irmãos, e Deus vem me dando uma estratégia de madrugada, dessa madrugada, de ontem para hoje, uma estratégia, como que eu devo fazer na igreja que vai dar certo, não precisa usar muito dinheiro para gastar muitos recursos. Então Deus ele vai te dando estratégias para você sair do meio dessa tempestade, do meio desse vendaval, porque você volta a enxergar o foco. Isso é lindo quando a gente volta a enxergar o foco com Deus. Quando nós começamos a enxergar foco, é determinação sobre as nossas vidas. Quando nós não estamos prestes a enxergar o foco, nós não vamos a lugar nenhum. Ei, foca a tua vida, foca ela. Fala assim, ó, eu preciso focar, eu preciso de uma determinação. Ó, esse ano eu entrei com uma determinação de tudo isso, então vai acontecer tudo isso. Pastor, mas a pandemia parou tudo. Ei, a pandemia parou o mundo inteiro. Mas ele não parou o teu jeito de orar, o teu pensamento, não parou. A pandemia não parou o teu jeito de falar, de se expressar. A pandemia não parou a tua vontade de ler, a tua vontade de ouvir, a tua vontade de correr. A pandemia não te parou, querido. Ela parou o mundo para você refletir um pouco aonde você está indo. Qual o caminho que você está tomando. Muitas vezes nós vivemos no automático, sabe? Tá bom, vou levar minha vida desse jeito. Tá bom assim. Ah, tá bom desse jeito. Aí quando você vê lá na frente, fala, puxa vida, o que eu fiz nesses 10 anos de vida? O que eu conquistei durante 10 anos de vida? Nossa, minha vida continua a mesma. Sabe quando você começa a determinar dessa maneira? Queridos, eu morava no fundo da casa da minha sogra.
Nossa, glória a Deus quando a minha sogra, ela permitiu eu construir uma casa de 2 cômodos no fundo da casa dela. Só que eu não podia me estacionar naquele lugar. Então eu comecei a dizer para minha esposa, não tá bom essa vida aqui, não. Nós estamos morando numa casa de 2 cômodos com 3 crianças. Se fosse uma criança só, a gente daria um jeito, mas já temos 3 filhos. Não tá bom essa situação, essa realidade aqui, ela precisa ser mudada. Vamos viver um sobrenatural. E começamos a orar, irmãos. Fomos orando aqui, orando ali, mas para ela estava bom, porque estava morando na casa da mãe. Para mim não estava bom, porque eu estava morando no fundo da casa da minha sogra. E eu precisava construir o meu cantinho, eu precisava ter o meu lugar. Então eu comecei a orar a Deus e pedir, Deus, me dá estratégia, eu preciso de estratégia. Me tira desse vendaval, me tira dessa situação. E Deus começou a me dar estratégias, sabe? Deus não é um conto de fadas, que vem lá uma vara de condão e plim, tudo acontece. Não, Deus ele faz algo acontecer na tua vida quando você está determinado em presenciar e vivenciar o sobrenatural de Deus. Ei, Jesus ele falou, então venha Pedro. Se os discípulos tivessem a mesma audácia que Pedro teve, ele já, vai Pedro, vai ser primeiro, já estou indo segundo, já estou em terceiro, quarto, quinto, sexto, já estava indo. Já estava uma fileirinha, Senhor, estamos aqui, ô Jesus, estamos chegando junto contigo. Eles até abandonavam o barco e ia tudo a pé, terminavam de atravessar a pé metade do caminho. Mas não, muitas pessoas não estão determinadas de sonhar junto com você os grandes projetos de Deus. Deus ele não quer simplesmente te abençoar no material, ele quer te mostrar o sobrenatural. Ele quer mostrar para você, querido, que o inferno é real, que o céu é real. Ele quer mostrar para tua casa que ainda há salvação. Ele quer mostrar no meio da tua família que coisas grandes virão sobre você. Tá preocupado? Tá desesperado? Porque você ainda não entendeu o que é viver no sobrenatural. Queridos, eu entrei, deixa eu dizer para você, eu entrei de novo pelo INSS, me afastei, e o INSS agora está liberando R$1.045 para quem fica afastado. Eu falei, meu Deus, meu salário não dá isso, não vou conseguir suprir as contas. Sabe o que Deus disse para mim? Descansa, descansa, eu sou o Deus da provisão na tua vida. Não estou desesperado, não estou preocupado, porque eu sei o que Deus faz. Eu já vi muitas coisas acontecerem. Sabe, queridos, para você entender o sobrenatural, sai do comodismo. Sai dessa redoma de comodismo hoje, de dentro da tua casa. Sai de dentro dessa caixinha que você tem colocado na tua vida. Quebra essas paredes que estão em sua volta. Essas paredes de conflito. Essas paredes que você acha que você não é digno de abençoar a Deus, de pedir uma bênção para Deus, de ser abençoado por Deus. Sai dessa caixinha pequena. Sabe quando a gente vê naqueles filmes, as crianças, quando ganham aquele globo de cristal e chacoalha e aquela neve vai descendo naqueles objetos? É a mesma coisa, sua vida está desse jeito, dentro de uma bola de cristal, sabe? Chacoalha e fica só vendo algumas coisinhas mexer. Deus quer que você aprenda a chacoalhar a poeira do teu corpo e continuar a andar. Deus quer que você determine o sobrenatural sobre a tua vida. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você evolua, querido. Deus quer que você cresça de uma tal maneira que fale, olha, eu cheguei aqui porque foi Jesus que determinou isso na minha vida. Olha, quando eu aceitei Jesus aos 23 anos de idade, eu fui numa praia, a primeira coisa que eu fui no mar, conhecer o mar. Eu não achava que eu podia chegar no mar, com 23 anos de idade. Peguei a água ainda, tomei um gole dela, falei, essa água é salgada mesmo, porque eu precisava entender o que Deus queria para minha vida. Sabe, era pequenininho, para muitas pessoas pode ser pouca coisa. Ah, pastor, se for conhecer a praia com 23 anos, eu fui quando tinha 10 anos, não tem problema. Mas eu fui aos 23 anos de idade. Eu, quando conheci o mar, eu falei, meu Deus, o que o Senhor tem para minha vida é coisas grandes. Eu vendo aquela menção, aquele horizonte, aquelas coisas lindas, sabe? Vi muitas serras, montanhas, vi muitas coisas no caminho. E eu dizendo, meu Deus, eu vivia tão dentro de uma caixinha pequena que eu não achava que o Senhor podia fazer tudo isso na minha vida.
Sabe? Quando nós estamos determinados de deixar amigos que ficam falando coisas que... Amigos, né? Que ficam falando coisas que não agrada. Sabe? Ah, não vai que você vai quebrar a cara. Ah, não vai que você vai cair do cavalo. Ah, não vai. Amigos, deixa eles de lado. Viva o sobrenatural você. Ei, se a tua casa não quer viver uma experiência com Deus, começa por você. Se a tua família não quer viver uma experiência com Deus, comece de você. É você que vai trazer a essência do Espírito Santo para casa, para esta família. Depende de você, querido. No barco tinha uma tripulação. Uns desejavam o bom, outros estavam dizendo, mas é teimoso, mas é turrão, vai quebrar a cara. Mas outros estavam dizendo, vai conseguir, Pedro. Você vai chegar até lá, Pedro. Você vai andar sobre as águas, Pedro. Eu acredito no teu chamado, Pedro. Eu sei que você vai chegar até lá. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu acredito no teu chamado. Eu sei que você vai conseguir. Apenas acredite no sobrenatural. Apenas acredite no que eu tenho para ti. Pastor, mas eu não tenho perspectiva, não vou conseguir vencer. Só vence quem é valente. Só vence quem está disposto. Davi, no Salmo 23, disse assim. No livro de Salmos 23, o salmista Davi disse no verso 4. Olha que profundo isso. Salmos 23, verso 4. Entenda aí, marca aí, grave na tábua do teu coração. Escute só isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Davi estava passando por momentos difíceis na vida dele. Davi estava sendo perseguido. Davi estava ameaçado de morte. Davi estava pronto. E quando, olha só que interessante isso, eu vou trazer mais ainda na tua lembrança, quando Saul ofereceu para matar um gigante, ofereceu a mão da filha dele em casamento e ofereceu um cargo, uma patente no exército como um general de guerra, Davi foi lá e fez isso, mas Deus não queria só aquilo para Davi. Não, Davi, você não vai ser general de guerra. Davi, você vai ser rei. Tá entendendo o que Deus está te dizendo? Deus não está colocando você só numa coisinha pequena. Deus está te dando algo grande. Deus está determinando algo grande. Ei, eu estou começando uma igreja que cabe ali, eu acho que umas 60 pessoas. O lugar é pequeno, mas o que está aqui já dentro do meu pensamento é grande. Porque Deus já me deu um projeto muito grande. Só acredita quem sonha, só acredita quem está determinado de andar sobre as águas. Eu já caí, já me levantei, já caí, já me levantei, já caí, já me levantei, queridos. Eu não paro, eu continuo. Satanás já puxou minha rasteira várias vezes, mas eu continuo de pé, porque o que Deus tem colocado para minha vida é algo grande. É gostoso viver o sobrenatural de Deus. Você que está com o coração fechado aí, com o coração machucado, está na hora de você abrir ele e começar a enxergar o mundo espiritual. As pessoas só enxergam o mundo espiritual e ela só vai viver o sobrenatural quando ela está disposta de enxergar o mundo espiritual sobre a vida dela. Não fica aí nessa redoma pequena, esse mundinho pequeno. Deus falou, Davi, eu não tenho só isso para ti, eu tenho uma nação para colocar em tuas mãos. Pedro, eu não tenho só isso aqui para você, andar sobre as águas, eu tenho algo grande para sua vida. Sabe, Jesus, ele olha para nós e determina coisas grandes. Somos nós que limitamos os nossos sonhos. É nós que limitamos os nossos projetos. É nós que limitamos tudo aquilo que nós temos sonhado com Deus e acabamos no outro dia dizendo, não vou, porque eu estou na incerteza, eu estou na insegurança, não vou conseguir chegar até lá. Ei, Pedro, ele não colocou nada no pensamento dele, o foco dele era Jesus, eu vou chegar a Jesus. Eu quero Jesus, eu vou chegar até em Jesus, eu vou alcançar Jesus. Esse era o foco de Pedro, era a determinação dele de chegar até Jesus. Não, eu não vou, pastor. Eu não vou porque eu tenho medo. Tá bom essa vida para mim. Tá bom, pastor, eu ser humilhado pelos meus chefes, pelos meus encarregados, pelos meus supervisores. Tá bom isso aqui. Não tá, querido. Ei, quem fica sendo esbofeteado pela face todo dia é porque tá querendo ser escravo. Escravo do diabo.
Não aceita isso, que as pessoas falam para você que você não é capaz. Não aceita que as pessoas falem para você que não... eu queria prestar um concurso para a prefeitura e a pessoa olhar para você e falar, não, você não é capaz de chegar até lá não. Não aceita isso. Não aceita isso para sua vida, das pessoas chegarem lá e falar para você que você não é capaz de conquistar uma casa maior, de conquistar algo maior ou melhor. Ei, leva em oração a Deus, apresenta suas petições a Deus. Quando pessoas olham para você e falam assim, não, você ser mãe? Não, esquece, você não vai ser mais mãe não. Mentira do diabo, querido. É mentira do diabo, Deus vai abrir ainda as madres esse ano. É mentira do diabo falar que você não é digno de ter um emprego melhor. É mentira do diabo de falar que você não é capaz de ter um carro melhor. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, não. Eu estou pregando o sobrenatural de Deus para a sua vida nesta noite. Eu estou dizendo para você que é um tempo de você enxergar coisas grandes. Arrependa enquanto é tempo e volte para Cristo. Comece a andar sobre as águas. Comece a determinar coisas grandes. Que Deus irá te abençoar. Que Deus irá fazer o sobrenatural na tua vida. Amém? Eu quero que você entenda nessa noite. Se quiser me procurar na hora que eu terminar a mensagem, pastor, eu estou passando por isso daqui. Tá difícil, pastor. Tá doendo, sabe? Não estou conseguindo me equilibrar. Queridos, eu faço até questão de ir na tua casa, conversar com você. Faço questão de te dar uma orientação espiritual para a sua vida. Faço questão de te ajudar a se colocar de pé. Pastor, mas eu bebo, eu fumo. Pastor, eu ainda ouço os meus sertanejos. Não tem problema. Eu vou mesmo assim na tua casa orar por você. Não tem problema. Sabe por quê? Deus, ele quer ver você junto com ele no trono de glória, do lado dele, adorando a ele, glorificando a ele, dizendo que ele é santo. Sabe, é um tempo de nós começarmos a refletir, irmãos, o que nós queremos para as nossas vidas. Chegou um tempo de nós refletirmos o que nós queremos para os nossos filhos. Chegou um tempo de nós determinarmos aonde nós iremos. Porque Pedro, ele diz, para onde nós iremos, Senhor? Sabendo que só Tu tem a palavra de vida eterna. Para onde, Senhor? Pedro, ele estava determinado, ele estava com audácia. Pedro estava focado. Pedro estava dizendo, eu vou alcançar, eu vou determinar, eu vou chegar até lá. Mas você está com medo de molhar o teu pé sobre as águas? Está com medo de sair desse barco? Você está com medo de viver algo novo com Deus? Você está com medo porque a pessoa não deu certo para ela, não vai dar certo para você? Para com isso. Não tenha medo. Tenha coragem. Tenha audácia. Tenha ousadia de alcançar e conquistar o que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada casa, por cada família, Senhor. Por cada lar, ó Deus, que está sendo apresentado diante de Ti nessa noite. Meu Deus, eu oro, Senhor, pedindo para Ti, Pai. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa os lares. Abençoa, Senhor, as pessoas que almejam, Senhor, crescer na vida. Abençoa, Senhor Jesus, as pessoas que pedem para Ti, Senhor, um simples gesto de milagre, Pai. Meu Deus, visita as famílias neste momento. Senhor, eu não sei até onde foi esta mensagem, mas o Senhor é um Deus que sabe, ó Deus. O Senhor é um Deus que entra em cada lar, Senhor. E eu determino no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que Satanás não vai mais manipular as mentes, Senhor, desses lares, ó Pai, sobre a miséria, sobre o comodismo. Em nome de Jesus, que o espírito do comodismo saia e caia por terra. O espírito do engano que diz que tá bom, que ele caia por terra, em nome de Jesus. Pai, fica aqui, Senhor, uma oração por cada família, por cada lar, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um. Por uma mãe que chora pelo filho que está no mundo das drogas. Por uma mãe que chora de ver a filha se prostituindo. Por uma mãe que chora de ver a situação faltando alimento na tua casa. Por um pai que chora por não ter um emprego. Eu oro por cada um deles, ó Deus. Meu Deus, eu oro, Senhor Jesus, por uma mulher e por um homem que deseja ser pai ou mãe, Senhor, um dia. Eu oro por esses daí, Senhor. Meu Deus, eu oro, Senhor, por pessoas que se encontram na tristeza, na depressão.
Eu oro por essas pessoas que tomam remédio para dormir, Senhor. Meu Deus, eu oro, Senhor, por cada um que tem clamado, chorado na Tua presença, que tem chorado, Senhor, com lágrimas, e só o Senhor sabe o quanto tem sido difícil, dolorido, porque muitas vezes tem procurado, Senhor, no meio da bebida, a alegria, uma alegria momentânea, Senhor, que tem procurado no meio das drogas uma alegria momentânea, uma paz momentânea, mas eu digo nesta noite, Senhor, ensina o Teu filho a beber desta água, a água que mana do Teu trono de glória, Senhor. Eu oro por cada lar, por cada família que está sendo destruído, estava sendo destruído por Satanás. Em nome de Jesus, está repreendido todo o mal. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, dá o discernimento, a sabedoria, Senhor, para cada lar, Senhor Jesus. Pai, muitas pessoas acabam pregando, Senhor, só prosperidade, prosperidade, mas ela nunca pregam as dificuldades, Senhor. Meu Deus, muitas casas estão passando por dificuldade nesta época de pandemia, mas eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor entre em cada lar com a provisão ainda esta semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica aqui um grande abraço meu. No próximo domingo nós também temos a nossa live. Estou indo pela misericórdia de Deus sobre aquela igreja. Eu estava com um objetivo de inaugurar ela nessa quarta-feira, mas Deus sabe de todas as coisas. E orem pela minha vida, orem por esse ministério Casa de Maquir, porque vai vir muitas pessoas feridas, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser resgatadas da mão do diabo, em nome de Jesus, amém? Fica aqui um grande abraço, prometo responder cada comentário seu, vou estar ali, se você precisar, me manda aí no Messenger, manda no meu particular, que eu farei questão de falar contigo, em nome de Jesus, amém? Fica aqui um grande abraço, um carinho, e que esta semana Deus prospere muito na tua vida e que você volte a sonhar, em nome de Jesus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus e tchau! Fica